Olá, povo do medo! Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Fabiano Costa, o seu canal de entretenimento, diversão, bate-papo, aquela troca de ideia gostosa que nós também estamos fazendo aqui durante esse período de carnaval. O povo do medo também curte a folia de Momo e eu venho mostrando para vocês que ela muitas vezes tem tudo a ver com a literatura, com o cinema, quadrinhos, imaginação, criatividade. Quem não conhece a festa mais popular do Brasil, que é o Carnaval, na sua manifestação mais genuína, que é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, tem que conhecer, porque vai acrescentar bastante a você que é leitor, a você que é escritor, a você que é um acadêmico. Por que não? Venha conhecer o Carnaval, você que talvez não goste tanto, para você que gosta, mas não conhece os enredos cariocas, e hoje em dia até outros estados estão fazendo desfile de escola de samba, conheça um pouco, se intere, porque é bem legal, é bem bacana, tem muita gente estudiosa, inteligente e super, ultra graduada que trabalha para que esse espetáculo aconteça, porque afinal de contas o Carnaval é o maior espetáculo, ainda é o maior espetáculo da Terra. E o meu canal, durante esse período, está trazendo enredos ligados ao fantástico, que é o que todos nós aqui desse canal gostamos: horror, fantasia e ficção científica. Para hoje, eu trago um cara que é genial, criativo, inventivo e ao mesmo tempo debochado, irônico, crítico, e que essa nova geração adora, que é o Paulo Barros, em um dos seus desfiles mais bacanas e que tem a ver com o nosso tema. Paulo Barros, em 2011, com a Unidos da Tijuca, levou para a avenida o enredo Esta Noite Levarei a Sua Alma, um enredo que fala sobre o medo no cinema. A ideia do Paulo Barros era transpor para a avenida o medo na sua mais genuína acepção, através de vilões, monstros, seres apavorantes, mas também de heróis destemidos. Tá? O Paulo Barros ele tem essa coisa de entender a estética contemporânea, de entender essa nova geração. Paulo Barros sabe que livros são importantes, que ler é fundamental, mas que essa é uma geração muito ligada na imagem, no cinema, nas séries. Então, alguém pode falar, mas por que ele não colocou também literatura? Indiretamente, sim, porque muitos filmes de cinema são inspirados em roteiros e em literatura. Tá? Mas o que ele retrata na avenida são personagens da telona e da telinha também. Tá? O medo no cinema. Esta noite levarei a sua alma, o enredo da Unidos da Tijuca de 2011, um enredo que foi vice-campeão, não foi campeão. Eu até achei injusto pelo trabalho feito, pelas reações que provocou na avenida. Perdeu, se eu não me engano, para Beija-Flor de Lopes com um enredo até, na minha acepção, um pouco menor. Mas, enfim, carnaval é isso, né? Muitas vezes, aquele que encanta, aquele que levanta a galera, aquele que leva uma ideia legal, diverte, nem sempre é campeão. E a história do carnaval tá cheia disso. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse enredo, né? Então, ele desfila esse horror manifesto nos filmes, seja ele em guerras sangrentas, em lutas contra uma natureza hostil, contra monstros, né, reais ou imaginários, seres fantásticos, alienígenas e até os desastres perpetrados pelos seres humanos e que vitimam muita gente, né? Pode ser um tema assim bem pesado, né? Mas aí é que está a questão. Paulo Barros ele pega essas coisas pesadas
E na Avenida ele trata de uma maneira assim leve, muito criativa, irreverente, uma pegada jovem, né? Uma pegada assim meio que adolescente, inconsequente, mas que diverte, né? Diverte tanto para quem está lá quanto para quem está assistindo pela TV. Paulo Barros é genial ao entender que o espectador de carnaval que assiste o desfile de escola de samba, ele, sua grande maioria, vê pela TV. Então ele faz um espetáculo para a TV. E funciona, funcionou muito bem. Ele havia sido campeão no ano anterior com um dos enredos mais sensacionais apresentados por ele. É Segredo. Tá? Esse enredo foi arrebatador, né? Mereceu aplausos, né, de pé, né? Muita gente que assistiu. Então, esse enredo de 2011, Essa Noite Levaria Sua Alma, era um enredo ainda mais desafiador, no qual ele trabalhou muito bem, em todos os aspectos. Foi um desfile irretocável, em diversos sentidos, mas não chegou a superar o É Segredo, o enredo campeão. No ano seguinte, 2012, Paulo Barros voltaria a ser campeão com o enredo falando sobre o Rei do Baião, que eu considerei um enredo inferior a esse enredo da Essa Noite Eu Levarei a Sua Alma. Mas enfim, como eu falei, carnaval é isso, às vezes não é o melhor que quem vence, né? Então, para o Paulo Barros, o horror ele se manifesta nas suas mais variadas vertentes, e é isso que ele quer levar para a Avenida. Para ele, até nos cantos mais bucólicos, né, aqueles recantos mais inocentes, nas brincadeiras mais infantis, né, que talvez você ache que não vai dar em nada, o horror pode estar ali, oculto, podendo se revelar a qualquer momento. Então o medo, que é uma sensação natural, que nos paralisa, o Paulo Barros pergunta, né? Você vai ficar aí parado sentindo medo a sua vida inteira? Ou você vai lutar para vencer, para prosseguir? Né? E aí ele chama os heróis. Sim, porque em todo filme de terror você tem aquele que, apesar do medo, né? Apesar dos obstáculos, apesar de estar paralisado, ele é o herói. É ele que vai vencer o monstro, é ele que vai lutar contra as catástrofes, é ele que vai achar uma saída para o fim do mundo. Esse herói também foi retratado no desfile. Então você tem, dentre os heróis, um Robin Hood, né, uma ala de Robin Hood. Você tem o Indiana Jones, ele levou o Indiana Jones para a Avenida, né? Que era um cara que fugia de uma bola gigante, numa alusão ao primeiro filme, né, do Indiana Jones. E por aí vai. E juntamente, obviamente, com os heróis, você tem os vilões clássicos dos filmes de terror, né? Múmia, lobisomem, vampiros, mortos-vivos. Aliás, a comissão de frente da Unidos da Tijuca nesse desfile era uma comissão de frente de mortos-vivos que perdiam a cabeça, né? A cabeça ia parar aqui no peito e eles desfilavam ali e tal, de uma maneira bem como os mortos-vivos desfilam, né? Bem desengonçado e tal, mas super coreografado. Paulo Barros, ele faz isso, né? Ele exige o máximo dos componentes do desfile para conseguir o efeito desejado, né? O resultado desejado. Então essa comissão de frente de mortos-vivos também foi uma coisa bem legal. E os vilões que já estão no imaginário daqueles que curtem cinema, né? Como Predador, a Múmia, não a Múmia antiga, mas a Múmia mais recente, né? Que o Brendan Fraser fez também. Você tem, aliás, o Tubarão foi interessante porque era uma alegoria onde você viu o mergulhador e aí viu um grande tubarão branco e engolia aquele mergulhador e a galera fazia Paulo Barros, ele sabe criar o que a gente chama de efeitos especiais na Avenida, né? Ele tem essa percepção de como encantar o público da Avenida e daquele, como já falei para você, que está assistindo TV. Todo desfile do Paulo Barros é bem interessante. Já fez desfiles melhores. Hoje em dia caiu um pouquinho, mas Paulo Barros é o Paulo Barros. Tá? Então,
aqueles que vencem seus medos, que enfrentam suas assombrações, ficam de frente com as assombrações, com os monstros e com os seres que vêm exatamente para nos causar terror. É esse embate que ele propôs trazer na Avenida e que nós conhecemos muito bem dos cinemas, tá? E tem aqueles que também que não estão nem aí, né? Tendo medo ou não, a vida segue, eles seguem levando as situações com extremo deboche. Então ele traz um carro, Priscila Rainha do Deserto, né? Onde você tem uma drag queen em cima de um ônibus dançando e 150 figurantes transformistas também, mostrando que não há por que ter medo. Vamos curtir a vida, né? Apesar do medo maior, que é o medo da morte, né? Aliás, quem conduz todo esse espetáculo é o barqueiro, né? Caronte, né? O barqueiro da mitologia grega que conduz as almas dos mortos para o mundo inferior, o mundo de Hades. Então, o Caronte é o grande anfitrião do desfile, né? Da festa que o Paulo Barros ele coloca na Avenida. Algumas outras alegorias que mereceram destaque. O carro do Avatar, né, que vem com o dragão Toruk, né? Uma alegoria toda de azul que os componentes eles se juntam e formam ali, né, uma alegoria maior, é uma coisa bem natural do Paulo Barros. Você tem outras áreas alegorias como a do Transformers, Harry Potter, Peter Pan, Fuga das Galinhas, enfim, a mente do Paulo Barros, ela tenta fundir a cultura pop com a cultura nacional e o resultado, pelo menos desse desfile, é bem legal, bem divertido. Quer pegar um desfile divertido do Paulo Barros? Assiste essa noite, levarei sua alma, tá? Que é bem legal. Como eu sempre faço, vou ler aqui um pouquinho do samba e nós vamos comentando, tá? Em relação ao que ele quer dizer. Essa noite levarei a sua... antes de comentar o samba, já esquecendo de algo muito importante. A última alegoria do desfile trouxe o grande José Mojica Marins, Zé do Caixão, né? Grande cineasta e ator brasileiro, um dos pioneiros, se não o pioneiro do cinema de terror no Brasil, tá? Uma bela homenagem para aquele que fez e faz, né, ou deixou, né, hoje Zé Mojica Marins já partiu para outro mundo, mas na época foi uma belíssima homenagem do Paulo Barros, trazendo José Mojica Marins, Zé do Caixão, o patrono do horror brasileiro, que deu nome, né, que inspirou o enredo, e fechando esse desfile assustador, divertido e irreverente. Agora sim vamos para o samba. O samba começa assim: eu sou o Tijuca, estou em cartaz, sucesso na tela, meu povo é quem faz, sou do Borel da gente guerreira, a pura cadência levanta a poeira. Então é a apresentação da escola, o Diz da Tijuca dizendo que vai ao cinema assistir ou pegar filmes para contar a sua história. Que tipo de filme? E aí ele inicia, dá continuidade ao enredo. Tá com medo de quê? O filme já vai começar. Você foi convidado. Caronte no barco não pode esperar. Apague a luz. A guerra começou. Sob o capuz, delira o diretor. No filme que passa, piada em cartaz. Pavor me abraça, isso não se faz. No espaço se vai. É a força que vem. Meu medo não teme ninguém. Então, é aquilo. Quando você vai ao cinema assistir um filme, você já entra sobre aquela perspectiva de que esse filme vai me dar medo. Você já entra com medo, né? Será que os meus medos serão... terão justificativas? E aí você assiste aquele filme e fica naquela tensão, às vezes sim, às vezes você ri com o filme, você debocha dos monstros, dos vilões caricatos. Paulo Barros faz muito isso, né? A caricatura dos vilões, dos monstros. E aí ele coloca também os delírios, né, que os diretores têm ao criar histórias, que é muito parecido com o dos carnavalescos, né? Então ele se coloca também como um diretor de um grande filme que
desfila pela avenida, tá? E aí ele já coloca também o tom de como será esse desfile. Meu medo não teme ninguém. Ou seja, você tem medo? Tem, mas vamos nos divertir assim mesmo. Vamos lá, qual o problema? É o boom. Quem não viu, a casa caiu. Com a bomba na mão, o vilão explodiu. O plano de fuga é jogo de cena. Um Deus nos acuda, agita o cinema. Ou seja, dando continuidade, né? Os vilões do cinema são vilões que podem ser sim derrotados, eles não são obstáculos impossíveis, intransponíveis, eles mesmos às vezes se enrolam e entregam de bandeja a solução. Tá? Ter medo, muitas vezes, é uma grande diversão. Ele volta, revolta, mistério no ar, dos milharais uma estranha visão. Mais uma vez, olha a encenação, morrer de amar faz o povo gargalhar. Pare, eu pego vocês, grita o mau condutor. Mas deu tudo errado, não há outro lado. Esse povo me enganou. Eu sou brasileiro, amor tijucano, roteiro sem ponto final. Coitado o barqueiro, entrou pelo cano e brinca no meu carnaval. Então, o horror, né? Os monstros, os seres fantásticos, né? O medo que você vê na telinha quando vai para a avenida, pega aquele tom de deboche, né, de reverência tão característico do carnaval. Afinal de contas, nós temos nossos clovers, nossos bate-bolas, nossos vampiros de carnaval que nos metem medo, mas são divertidos. Então é o que ele propõe aqui, né, você pegar seus medos, você pegar os terrores, trazendo para a avenida e se divertir com a atuação ridícula de todos os medos que nós sentimos, né? Que afinal de contas, nós somos brasileiros e estamos sempre nos reinventando, apesar de todos os medos que nos cercam, tá? Esse foi o enredo da Unidos da Tijuca, um enredo vice-campeão, mas com pinta de campeão, infelizmente não foi, que eu trouxe para vocês. Se você gostou, não deixe de curtir a minha página, compartilhar e se inscrever no meu canal, tá legal? E ajude o autor nacional a difundir as suas obras de medo, né? Eu, Fabiano Costa, e os meus 3 livros que todos vocês já conhecem, e se não conhecem, eles estão aqui. Contos de Medo, à Meia-Noite e Histórias Fantásticas do Nosso Interior. Quer se arrepiar? Quer sentir um medinho? E quer se divertir também para o Rio de Janeiro assombrado? Compre os meus livros, entre em contato comigo, que nós fazemos aquele precinho camarada para você e para os seus amigos que também quiserem adquirir essas obras genuinamente nacionais. Ficamos por aqui, deixo vocês com o samba arrepiante da Unidos da Tijuca e até a próxima.